Olá, tudo bem? Para essa questão, existem dois caminhos resolutivos, tá? Que a gente muda conforme o referencial adotado. Uma é mais fácil e a outra é mais complicadinha, mas a gente vai ver as duas e entender as duas, tá? Na questão, a gente sabe que uma pessoa está dentro de um trem e essa pessoa lança uma bola, né? No chão, ela está a uma altura de 1 metro e essa bola é lançada. Inicialmente ela é lançada em uma direção, que eu fiz aqui como se fosse para frente, né, para a direita, e depois ela é lançada na direção oposta, tá? Aqui a primeira coisa que a gente tem que entender nesse momento é que para calcular o tempo no lançamento horizontal, a gente usa a velocidade vertical, tá? Por quê? A velocidade horizontal, né, no caso aqui a componente horizontal, ela não vai ter nenhum impedimento para que o movimento horizontal pare de acontecer. Não vai ter nenhuma barreira aqui, mas no movimento vertical a gente tem a barreira do chão. Quando essa bola toca o chão, o movimento para de acontecer, né? Então, por causa dessa barreira, assim, do chão, de que existe um trajeto definido e limitado, né, para ser percorrido aí pela componente vertical, a gente limita essa componente vertical à definição do tempo, tá? Então aqui, como está na vertical, está sujeito à aceleração da gravidade, e com a aceleração da gravidade a gente pode calcular pela fórmula do move, né? A aceleração constante é move. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2, tá? A posição que ele vai variar é 1 metro. 1 é igual a 0, a velocidade vertical inicial é nula, tá? Todo lançamento horizontal, você lança ele com uma determinada velocidade horizontal aqui, e a velocidade vertical é nula. Você não lança ele, tipo, para baixo, assim. Você lança ele horizontal, realmente, sem velocidade vertical. Então, aqui é 0 vezes t. A aceleração é gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes t quadrado dividido para 2. Então, a gente tem que 1 é 10 sobre 2, né, dá 5. 1 é igual a 5t quadrado. Passa esse 5 dividindo, t quadrado é igual a 1 quinto, que é igual a 0,2. Tira a raiz dos dois lados e o tempo é igual a raiz de 0,2, que é igual a 0,45 segundos. Então, a gente já respondeu uma questão aí. O tempo de queda é 0,45 segundos. Agora que vem as duas opções de resolução, tá? Isso aí vai mudar conforme o referencial que a gente adota. No lançamento, se a gente fizer em relação ao vagão do trem, tá? Em relação ao chão do vagão do trem, a velocidade que a gente vai considerar é só a velocidade com que essa bola foi lançada. Por quê? Se tá tanto o menino, ó, vamos desenhar aqui, né? Um vagão de trem, tem um menino aqui e tem a bolinha na mão dele. Se tá o trem se movendo para cá com 30 metros por segundo, que é igual a 108 km por hora, né? A gente já passa aí para metros por segundo. Se tudo isso tá se movendo a 30 metros por segundo, então o menino e a bola também vão estar se movendo a 30 metros por segundo. O menino e a bola, em relação ao chão do elevador, perdão, ao chão do vagão, não é elevador, é vagão. O chão do vagão é de 0 metros por segundo. Por quê? Em relação aqui ao chão do vagão, eles não estão se movendo, né? Se você está num trem, você fica parado dentro do trem, né? Em relação ao trem, você não fica se mexendo. Se você está na mesma posição em relação ao vagão do trem, você não se mexe. E a velocidade, nesse caso, é nulo. Então, a gente pode simplesmente considerar como se fosse parado, tá? Porque a pessoa está parada em relação ao vagão do trem. E daí, a gente considera no movimento da bola apenas a velocidade que ela usa, a velocidade que ela vai ter em relação ao vagão de trem, tá?
A gente pode descobrir essa velocidade sabendo que o alcance horizontal é 5 metros e o tempo é 0,45 segundos. Aplica no movimento uniforme, porque na componente horizontal o movimento é uniforme, né? Então, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Distância é 5, a velocidade a gente quer saber e o tempo é 0,45 segundos. Passa aqui dividindo, fica 5 sobre 0,45, passa para a fração irredutível e a gente tem que a velocidade é 100 sobre 9 metros por segundo. Aí, essa é a velocidade horizontal com que a bolinha é lançada. Perceba que ali no enunciado, uma coisa muito falha desse enunciado é que ele falou só que a bola foi arremessada para o outro lado depois. Ele não falou mais nada. Então, a gente subentende que a bola foi lançada, arremessada com a mesma velocidade, tá? Como se agora ele estivesse aqui do outro lado, em pezinho aqui do outro lado, tá? E com uma bolinha aqui na mão, e agora ele lançasse para cá, nesse jeito. Mas, ó, perceba que eles vão continuar em repouso em relação ao vagão, né? Eles vão continuar se movendo juntos aqui com 30 metros por segundo e a bolinha vai desenvolver a sua velocidade aqui em relação ao chão do vagão. A gente pode considerar só a velocidade da bolinha. Como a questão não fala nada, a gente considera que ela foi arremessada com a mesma velocidade. Então, é só eu vir aqui e aplicar, né? Distância é igual a velocidade vezes o tempo. E você tem 5 metros, só que agora é para o outro lado, para esse lado aqui. Porque a velocidade de lançamento foi a mesma, tá? De arremesso aqui, só que foi para o outro lado. Como a pessoa estava em repouso em relação ao vagão, não estava se movendo em relação ao vagão, então a gente considera só a velocidade da bolinha nessa análise aqui. A outra análise que a gente faz é a mais complicadinha, que é em relação ao chão, quando a gente começa a analisar esse comportamento em relação ao chão, tá? Em relação ao chão mesmo, por onde o trem está deslizando. Então, agora a gente precisa considerar a composição do movimento. Você sabe o que é a composição do movimento? É a gente analisar como um movimento influencia no outro. Se eu tenho aqui o vagão se movendo a 30 metros por segundo, né? Em relação ao chão, a bolinha também vai estar se movendo com 30 metros por segundo. Porque não tem como ela se mover com 0 metros por segundo em relação ao chão, que está aqui embaixo, né? Se ela está indo junto com o vagão, então significa que ela também tem a mesma velocidade. Afinal, ela está deslocando uma mesma distância em um mesmo tempo. Faz sentido para você? Então, a velocidade aqui inicial, né, dessa bolinha vai ser 30 metros por segundo. E além dessa velocidade, ela vai ganhar uma velocidade a mais para cá, que é a velocidade que a gente calculou. 100 sobre 9 metros por segundo. Essa é uma velocidade além, né, da velocidade que ela já tem. Ela vai começar a se mover a mais. Então, a velocidade em relação ao chão fica 30 metros por segundo, que ela já tinha quando ela estava na mão da pessoa, mais 100 sobre 9 metros por segundo, que foi a velocidade que ela ganhou depois que ela foi arremessada, pelo impulso que foi aplicado sobre ela. Então, aqui a gente faz a multiplicação, né? Faz o MMC aqui, a soma das frações, fica 270 mais 100, que é igual a 370 dividido para 9 metros por segundo. Essa daqui vai ser a velocidade da bola em relação ao chão, que é fixo, enquanto o trem se move. Né? Então, agora eu calculo a distância que essa bolinha se moveu em relação ao chão, tá? Então, eu venho aqui, distância igual a velocidade vezes o tempo. 370 dividido para 9, vezes 0,45. Isso aqui fica 37 sobre 2, que dá 18,5 metros. Então, por exemplo, se a gente está com o vagão aqui e depois o vagão parou aqui, né? Existe essa distância aqui, que foi a distância que o trem percorreu, e a bolinha vai acabar aqui, né? E existe essa distância aqui, ó, que é a distância que a bola percorreu.
E perceba que a diferença entre essas duas distâncias vai ser a distância que a bola vai se mover em relação ao trem. Então, agora que a gente já sabe a distância que a bola se moveu em relação ao chão, a gente vai calcular a distância que o trem se move em relação ao chão. Distância é igual a velocidade vezes o tempo, né? A distância, então, fica 30 metros por segundo vezes 0,45, que dá 13,5 metros por segundo. Perdão, só metros, né? 13,5 metros. Então, aqui na distância da bola, a gente tem 18,5 metros. E aqui na distância do trem, a gente tem 13,5 metros. Logo, esse espacinho aqui, né? Que é o que a gente quer saber, o quanto se moveu, é 5 metros. Isso pro primeiro movimento ali, né? Aí, agora, pro segundo movimento. Onde ele vai pra cá. Ele vai... O trem está se movendo. Vamos achar aqui para desenhar para você. O trem está se movendo para lá, tá? E daí, quando a bolinha está aqui na mão da pessoa, ela também apresenta uma velocidade de 30 metros por segundo para lá. Mas ela vai ser arremessada para o outro lado. Então, agora, ó, a gente vai ter aqui a pessoa, né? Mas a bolinha, ela vai cair aqui, mais ou menos. Então, o que que vai acontecer? Essa daqui vai ser a distância do trem. E essa daqui vai ser a distância da bola. Distância da bola. E a gente quer saber o quanto que andou a mais, né? O quanto que a bolinha andou aqui. Que vai ser, ó, isso aqui. Fica mais fácil se a gente pensar a distância do trem daqui até aqui, né? Que daí a gente consegue ver certinho que a distância que a bola percorreu vai ser a diferença entre a distância que o trem percorreu e a distância que a bola percorreu, né? Que é daqui até aqui. Começa aqui, né? Que tá aqui no vagãozinho e vem até aqui. A distância que a bola percorreu é essa daqui, tá? Então, a gente vem aqui e calcula a distância em relação ao chão. Ela tinha 30 metros por segundo para cá, né? Aqui para a direita, mas ela foi lançada para cá, ou seja, ela foi lançada com uma velocidade contrária. Muito cuidado que aqui não é velocidade relativa, tá? A gente não está calculando a velocidade da bola em relação ao trem. A gente está calculando a velocidade da bola em relação ao chão. Então, é como se o trem estivesse atrapalhando essa bola, né? Tipo, a velocidade é para cá e a bola foi lançada para cá. Em relação ao chão, ela vai descrever uma velocidade menor. Tá? A gente está analisando em relação ao chão, não em relação ao trem, por isso que não é velocidade relativa, tá? Muito cuidado com isso, é composição de movimento, que daí você analisa como o movimento do trem influencia no movimento da bola em relação ao chão, tá bem? Então, como um tá contrário ao outro, é como se o trem levasse a bolinha para cá, mas a bolinha estivesse tentando vir para cá. Então, a velocidade dela é menor, tá? Então, vemos aqui e calculamos a velocidade dela em relação ao chão. É o 30 metros para um lado, menos a velocidade com que ela é arremessada, que é para o outro lado, tá? Que é como se ela estivesse voltando, enquanto o trem tentasse levar ela. Então, fica 9 vezes 30, que dá 270, menos 100 dividido para 9. Isso aqui dá 170 sobre 9 metros por segundo. Vamos calcular a distância que essa bola percorre em relação ao chão. Distância é igual a velocidade vezes o tempo, que é igual a 170 sobre 9 vezes 0,45 é igual a 17 dividido para 2, que dá 8,5 metros, tá? Então, a distância que a bola percorre é 8,5 metros. E a gente descreve agora a distância que o trem percorre. Ele está com 30 metros por segundo e esse percurso dura 0,45 segundos. Então, isso aqui dá 13,5 metros. O trem anda 13,5 metros, ó. O trem, ele anda isso tudo que é 13,5 metros. Então, a bola anda 8,5 metros.
Em relação ao chão, então, para completar esses 13,5 metros, a gente tem aí que faltam 5 metros, que é a distância que a bolinha vai percorrer aqui no vagão. Então, a resposta continua sendo 5 metros, tá? Nas duas formas. Essa outra aqui é mais complicadinha, que tem que fazer composição do movimento, mas se você pensar no referencial como o vagão do trem, fica mais tranquilo de fazer, tá bem?